Olá, pessoal! Aqui a gente vai trabalhar com a lei de Ohm. Então, você já leu o material, já tem uma noção do que se trata, vamos tentar fazer alguns exercícios. O primeiro é uma aplicação direta da lei de Ohm em 3 situações diferentes. Então, vamos ler juntos. A cada circuito apresentado, encontre a grandeza física não fornecida. Então, por exemplo, nesse primeiro, ele forneceu a corrente, 10 amperes, ofereceu a resistência, 25 ohms, mas não te deu a diferença de potencial. Atenção a um ponto aqui. A apostila de vocês costuma chamar diferença de potencial de V. Enquanto aqui a gente vai usar U. Na verdade, as duas estão corretas. Eu prefiro o U porque a unidade de medida da diferença de potencial é volts. E aí fica muito estranho quando você chega numa resposta do tipo a diferença de potencial é igual a 10 volts. Fica V dos dois lados, eu não gosto muito. Mas os dois jeitos estão corretos, ok? No segundo exemplo, ele dá a diferença de potencial, 110 volts, dá a corrente, 5 amperes, mas não te dá a resistência. E no último, ele dá a resistência, a diferença de potencial e não dá a corrente. Bora fazer? Aqui a gente vai aplicar diretamente a lei de Ohm, que diz que a diferença de potencial ela é igual a resistência vezes a corrente. Essa relação ela só é válida para os resistores ômicos, ou seja, para resistores que se comportam de forma linear, que não tem nenhuma alteração com a temperatura. No fundo, nenhum resistor é ideal perfeitamente ômico, mas isso dá uma boa aproximação e serve para a gente projetar, para a gente ter uma noção dos valores. Bom, ele não deu a DDP, ele deu a resistência, 25, e deu a corrente, 10 amperes. Então, a DDP vale 250 volts. Nossa primeira resposta. No segundo exemplo, a gente continua usando a lei de Ohm. U é igual a R, I. Só que dessa vez, ele deu o U, 110 volts, não deu a resistência, mas deu a corrente de 5 amperes. A corrente está multiplicando, o R passa dividindo, a resistência é 110 dividido por 5, então a resistência é igual a 22 ohms. Para o último circuito, a gente continua usando a lei de Ohm, nada mudou. U é igual a R vezes I. Só que aqui, ele fornece a DDP, 7 volts, fornece a resistência, 2,1 miliohms, e não dá a corrente, beleza? Bom, a gente sabe que 10 a menos 3 é a mesma coisa de dividido por 10 à terceira. E 10 à terceira é 1000. Quem está dividindo passa multiplicando, então vai ficar 7.000. Quem estava multiplicando passa dividindo, e isso é a nossa corrente. Sendo assim, a nossa corrente vai ser igual a 1,9. Sendo assim, a nossa corrente vai ser igual a 3.333,3 ampere. Você pode escrever assim, 3,3 quiloamperes. E essa é a nossa terceira e última resposta desse exercício. Bom, na apostila de vocês, da Kelly, da autora Kelly, tem alguns exercícios. E eu trago aqui 3 deles para a gente conversar sobre. Nesse primeiro, ela diz o seguinte. Com um fio de material ômico de 5 metros de comprimento, pode-se construir uma resistência elétrica de 12 watts. Watts é unidade de potência. Na verdade, aqui deveria ser ohms, que é a unidade de resistência. Então, é um erro de digitação. Eu vou pedir para que vocês corrijam. Então, lá na apostila de vocês apaguem esse watts e escrevam ohms. Beleza? Bom, agora vamos dar uma lida completa. Com um fio de material ômico de 5 metros de comprimento, pode-se construir uma resistência elétrica de 12 ohms. Se utilizarmos 7 metros desse fio e submetermos a uma diferença de potencial de 32 volts, qual será o valor da corrente que irá percorrer essa resistência? Bom, se eu tenho a DDP, para achar a corrente, lembrando da lei de ohms, eu só preciso da resistência. Só que ela não me dá a resistência, mas ela me dá uma relação, uma característica desse meu resistor. Ele é um fio de 7 metros, então eu vou dizer que nessa situação 2, o
o fio tem 7 metros. E ela diz que em uma situação 1, o fio tem 5 metros e resistência 1 igual a 12 amperes. Vou trazer uma dica aqui para vocês. R, resistência, é resistividade, vezes o comprimento do fio, dividido pela área da seção transversal do fio. Ou seja, se eu tenho um fio aqui e dou um corte nele, essa área aqui é a área da seção transversal. Com base nisso, tentem resolver. Observem que a resistividade é uma característica do material e ela não muda se eu tenho um fio de 1 metro ou 15. É uma característica, por exemplo, do cobre, do ouro, da prata. Já a seção transversal também não vai mudar. Quanto maior o fio ou menor, a seção transversal dele continua constante. Então, se eu isolar esses dois termos constantes, que são aqui a resistividade e a área, eu vou ter que a resistividade sobre a área é igual, para o primeiro caso, resistência 1 sobre comprimento 1. Para o segundo caso, resistência 2, comprimento 2. E eu posso igualar, porque isso aqui é igual a isso aqui. Então, eu tenho que a resistência no primeiro momento dividido pelo comprimento do fio é igual a resistência no segundo momento dividido pelo comprimento do fio. E eu tenho todos esses valores. R1 vale 12, L1 vale 5. R2 é o que eu quero achar, e L2 vale 7. Aqui a gente multiplica cruzado. 5 vezes R2 vai ser igual a 12 vezes 7. O 5 passa dividindo. E você encontra que R2 vai ser 16,8 ohms. Pronto. Agora sim, eu abordo a segunda parte do problema, que é fornecer 32 volts e descobrir qual é a corrente que vai passar. Aqui, basta usar a lei de Ohm. Então, pela lei de Ohm, a DDP fornecida é sempre igual a resistência vezes a corrente. Eu forneço 32 volts de DDP, eu tenho uma resistência de 16,8 e quero saber a corrente. 16,8 está multiplicando, passa dividindo, e aí eu tenho que a corrente vai ser de 1,9 amperes. E esse é o resultado final do exercício. Tem um exercício dentro desse capítulo, dentro dessa apostila de vocês, que não é bem lei de Ohm, mas é muito relevante no cotidiano. Então, eu vou abordar ele aqui só para trazer o conteúdo mesmo, a teoria. Observe. Uma conta de luz de uma residência indica um consumo em unidades de quilowatt-hora. Então, se você pegar a sua conta de luz aí na sua casa, você paga pelo quilowatt-hora. A pergunta é, qual é a grandeza que está sendo medida com essa unidade? Bom, vamos analisar as unidades e entender do que se trata. 1 kWh vai ser igual. O quilo é 10 a terceira. O watt é uma unidade de potência e ele é dado por joule dividido por segundo. E a hora é o equivalente a 3.600 segundos. Então, eu tenho quilo, watt, hora. Só que segundo vai anular com segundo, que um está em cima e o outro está embaixo. E aí, eu tenho que 1 kWh nada mais é do que 3,6 vezes 10 a sexta joules. Esse 10 a sexta eu ainda posso transformar ele em mega, né? Então, 1 kWh é igual a 3,6 megajoules. E o que é o joule? Qual a unidade física que é representada pelo joule? Energia. Então, a nossa resposta é que o que a gente paga, o que a gente consome em casa é energia, ok? Por isso que a gente fala tanto em energia elétrica, consumir energia elétrica, minha conta de energia elétrica, é isso. A corrente não é uma energia elétrica, mas você paga pela energia elétrica consumida. Para finalizar, eu queria conversar com vocês sobre esse exercício 7. No exercício 7, ele traz o seguinte: um domicílio consome 9.100 kWh em março. Calcule o valor da energia e o consumo médio por quilowatt-hora, sabendo que a escala tarifária residencial é
uma tarifa básica de R$11, custo dos primeiros 100 kW de R$15 por kWh, custo dos 200 seguintes, 13 por kWh, e custo dos 300 seguintes, 10 por kWh. Não está bem formulado isso, porque a gente não cobra nesse tipo de sequência. Se você olhar a sua conta, você tem uma tarifa básica, mas depois você tem assim, a partir de 100 até 200, e aí você tem centavos, 0,72, alguma coisa assim, centavos por quilowatt-hora, tá? Então, tá muito mal formulado, e eu vou pedir para vocês anularem essa questão, tá? Então, não façam essa questão, porque ela não tem solução da forma que está, ok? Bom, por esse capítulo é só, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!